Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia, mais uma madrugada, para a gente poder continuar a leitura desse livro, Pés como da Corça para Alcançar Lugares Altos. E tem sido uma bênção a leitura desse livro. A gente tem recebido, ei Rebeca, bom dia. Bom dia, bom dia todo mundo. Vamos lá para essa jornada. Hoje o capítulo está uma bênção. Capítulo hoje, olha, o capítulo de hoje me ajudou muito a passar esse dia, especificamente esse dia, porque esses dois inimigos que a medo hoje encontra no caminho, foi os dois inimigos que também vieram quase me visitar à tarde. Então vocês vão entender depois que eu fui ler o capítulo, né? Porque eu li esse livro já tem muitos anos, já tem 2 anos, né? Então eu não lembro dos detalhes, mas agora lendo os detalhes, né? Para poder fazer a tradução, lendo tudo, Deus tem ministrado muito no meu coração. Então vamos começar? Eu vou desativar os... Olha, Glaucia, você vai ver agora. Bruna, Thaís, esse capítulo hoje está... Eu vou até estender um pouquinho o capítulo hoje. Larissa, para a gente poder assim absorver bastante. Então que em nome de Jesus, através dessa leitura, o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações. Amém? Eu vou desativar os comentários para a gente prestar atenção. Vamos lá. Capítulo 3. Capítulo 3. Através do deserto e da solidão. Depois de encontrar o orgulho, os pés tortos e fracos de medo machucaram ainda mais, e a jornada para os lugares altos foi lenta e dolorosa. Com o passar do tempo, ela ainda segurava firmemente as suas 2 ajudantes, a tristeza e o sofrimento, e gradualmente elas começaram a progredir melhor. Um dia, elas passaram em uma curva, virou uma esquina e, para grande surpresa de medo, ela viu um deserto à sua frente. Até onde os olhos podiam ver, havia apenas terra arenosa, exceto por pirâmides que se elevavam acima das dunas. Pirâmides são edifícios que parecem enormes triângulos e são feitos de tijolos e de pedras. Tristeza e sofrimento começaram a levá-la a um caminho íngreme que descia em direção a esse deserto, mas medo parou firmemente. Não devemos ir lá para baixo. O pastor me chamou para os lugares altos. Ainda assim, elas insistiam, mostrando a medo que ela deveria segui-las pelo caminho íngreme. Medo olhou para a esquerda e para a direita, mas não via outro caminho. Ao redor delas havia falésias rochosas retas com paredes. Eu não posso ir para baixo, ela chorou de medo. O pastor me chamou para os lugares altos, não foi para um deserto vazio. Ela levantou a voz e chamou em voz alta: Pastor, pastor, venha até a mim. Eu preciso do Senhor. Venha me ajudar. Em um momento, ele estava lá, parado do lado dela. Vou colocar aqui as gravuras. Pena que a minha fotinha tá aí, não dá pra ver direito. Pastor, eu não consigo entender isso. As ajudantes que o Senhor me deu estão tentando me levar para aquele deserto, afastando-me totalmente dos lugares altos. Faça um caminho para mim, pastor, como o Senhor prometeu. Ele respondeu muito gentilmente: esse é o caminho, medo. E você deve ir por esse caminho. Ah, não, ela chorou. Você não pode estar falando sério. Você prometeu me levar a lugares altos. Medo
Você me ama o suficiente para confiar em mim? Você está disposta a me obedecer e ir comigo, mesmo que o caminho pareça levá-la para longe de onde eu te prometi? Ela caiu de joelhos aos pés dele, soluçando como se em seu coração tivesse pequenas partículas. Eu te amo, eu amo o Senhor. Você sabe que eu vou. Me perdoe, eu só não consigo parar de chorar. Eu irei com o Senhor atravessar o deserto. Confiarei no Senhor para escolher para mim o que é melhor. Então Medo construiu seu primeiro altar. Olha que lindo. Uma pequena pilha de pedras quebradas. Com o pastor parado perto dela, ela deitou perto e deixou no altar os seus próprios desejos. E o fogo veio do céu, e então não havia nada além de um monte de cinzas. Ou seja, a princípio ela pensou que não havia nada. O pastor disse-lhe para ela olhar mais de perto. E entre as cinzas havia uma pedrinha. Pegue e leva com você, disse o pastor, para lembrar desse altar que você construiu e tudo o que ele representa para você. Ele entregou a ela uma pequena sacola. Medo pegou a pedra das cinzas, jogou-a no saquinho e guardou com muito cuidado. Para sua surpresa, encantada, o pastor caminhou com elas até o deserto. Ele começou a cantar uma canção do grande livro, e Medo sentiu a dor dela começar a derreter até ir totalmente embora. Elas chegaram ao deserto rapidamente, porque Medo recorreu ao pastor. À noite, eles estavam em uma das grandes pirâmides. Na sua base havia algumas cabanas, onde elas passariam a noite. Ao pôr do sol, quando o céu ardeu de vermelho ardente sobre o lado oeste do deserto, o pastor levou Medo nas cabanas para o pé da pirâmide. Medo, disse ele, todos os meus servos tiveram que passar pelo deserto a caminho dos lugares altos. Aqui, eles aprenderam muitas coisas que nunca poderiam ter aprendido em nenhum outro lugar. De repente, o deserto estava cheio de pessoas, como um desfile sem fim. Algum deles, Medo já os conhecia, porque ela lia a história no grande livro. Havia Abraão e Sara, sua esposa. Eles eram forasteiros de uma terra distante. Depois havia José, cujos irmãos se voltaram contra ele. Um após o outro, a multidão se estendia pelo deserto. O último da fila estendeu a mão para ela, e Medo se juntou aos servos fiéis que haviam atravessado o deserto. Depois disso, o pastor a levou de volta às cabanas para descansar à noite. De manhã, o pastor chamou Medo novamente. Ele a levou a uma pequena porta na parede da pirâmide e a levou para dentro. Havia um corredor que levava ao centro de lá. Uma escada em espiral subia aos andares acima, mas o pastor abriu outra porta do térreo e eles entraram em uma sala grande. Pilhas de grãos estavam por toda parte, exceto no meio. Ali no espaço aberto, homens debulhavam grão. Medo observou como os grãos foram batidos primeiro, até que se despedaçaram. Depois foram espancados como pedras até se tornarem uma melhor farinha. Você sabia que é assim que a farinha é feita? Os grãos são retirados dos campos dos fazendeiros, os minúsculos grãos são separados da casca das folhas que os rodeiam e depois são moídos em farinha em pó. A farinha é usada para fazer pão e depois comer. É o mesmo com o meu povo, disse o pastor gentilmente. Eles também devem ser moídos para se tornarem o melhor pó, para que se tornem como um pão para os outros. É um processo doloroso, Medo. Depois disse, o pastor
a levou de volta à sala central e subiram a escada em espiral. Lá no segundo andar havia uma sala menor. No centro havia um homem fazendo um vaso. Ele estava trabalhando com barro macio na roda do oleiro, fazendo um vaso bem lindo. Enquanto observavam, o pastor disse: trabalho com o meu povo como se fossem barro, que fazem belos vasos. Eu os moldo e moldo para serem vasos bonitos e de honra. Eu quero fazer isso com você, Medo. Quero que você seja como um barro maleável em minhas mãos. Por fim, ele a levou pela escada até o andar mais alto. Lá eles encontraram uma sala com uma fornalha na qual o ouro estava sendo refinado. O ouro foi aquecido até ficar muito, muito quente. Tudo dentro do ouro que não era bom flutuou para o topo e foi removido. Então tudo o que restou foi ouro puro. Medo ficou olhando com medo para o fogo. O pastor sorriu e disse: minhas joias mais raras e meu melhor ouro são aqueles que passam pelo fogo. Então ele pegou a mão dela e continuou: portanto, não se surpreenda quando você for testada por uma prova de fogo. Alegre-se e seja feliz. Alegrem-se e sejam felizes. As palavras ecoaram na mente de Medo quando o Medo voltou a descer a escada, ainda segurando a mão do pastor. Então ela se lembrou de outras palavras que ela havia lido no grande livro. Aí ela pensou: ele me conhece, ele sabe o meu jeito. Quando ele me provar, eu sairei como ouro puro. As palavras foram reconfortantes e ela falou várias vezes essa palavra em seu coração. Eles ficaram nas cabanas do deserto por vários dias. Foi gasto tempo descansando e reabastecendo seu suprimento de comida e de água. Na última manhã, Medo fez uma adorável descoberta enquanto caminhava. Atrás de uma das cabanas havia um velho cano conectado a um tanque de água. No cano havia um pequeno orifício do qual gotas de água caíam uma a uma. No local em que aterrissaram foi a primeira coisa que ela viu no deserto. Era uma linda florzinha dourada. Medo ajoelhou-se perto dela e perguntou baixinho: qual é o seu nome? Linda flor. A pequena planta pareceu responder de imediato com uma voz tão dourada quanto ela mesma: eu sou aceitação com alegria. Medo pensou nas coisas que ela viu na pirâmide: a eira, a roda do oleiro e a fornalha ardente. As palavras da pequena flor dourada ecoaram em sua mente e ela disse: eu também quero ser a aceitação com alegria. Tudo que o pastor me permitir passar, o caminho que ele me mostrar, eu quero confiar nele e permitir que ele faça o que quiser da minha vida. E eu quero fazer isso com alegria no meu coração. Então ela se abaixou e pegou uma pequena pedrinha que estava caída na areia ao lado da flor e a colocou em sua pequena bolsa com a primeira pedra que ela tinha pegado no primeiro altar. Para pensar. Os grãos são moídos em farinha, barro na roda do oleiro. O forno purifica o ouro. Nada disso parece divertido, né? O que significa aceitação com alegria? Toda vez que sentimos pressão e o calor está aumentando em nossas vidas, Deus quer que aceitemos alegremente as provações pelas quais passamos. O oposto é murmurar, é reclamar. Você sempre faz isso? Quando algo dá errado, você diz: por que isso aconteceu? Ou você diz: não entendo por que isso aconteceu, mas eu confio em ti.
Jesus. É muito mais fácil murmurar e reclamar, portanto, certamente precisamos da ajuda de Deus para nos tornarmos aceitação com alegria. Leia o grande livro, Isaías 28, 28, sendo como pão. Jeremias 18, 3 e 4, a roda do oleiro. 1 Pedro 4, 12 e 13. Tiago 1, 2, alegrai-vos na provação ardente. Jó 23, 10, quando ele me experimentar, sairei como ouro puro. Medo e o pastor, juntamente com sofrimento e tristeza, continuaram no caminho no deserto. Então, um dia, de repente, eles chegaram a um caminho. Este, disse o pastor em voz baixa, é o caminho que vocês devem seguir. Então elas se viraram e depois de um tempo se encontraram na costa de um grande mar. É hora de eu deixar você, Medo, disse o pastor, e voltar para as montanhas. Mesmo que você pareça mais distante do que nunca dos lugares altos, eu ainda estou aqui com você. Você está no caminho. É só você me chamar rapidamente e eu venho para te ajudar. Ele então pulou e saltou através do deserto em direção às montanhas que estavam bem atrás deles. Medo e as suas duas ajudantes caminharam ao longo das margens do grande mar por muitos dias. Ela começou a saber o nome do lugar para onde atualmente viajava. Era solidão. Agora as montanhas estavam fora de vista e a sua casa no vale estava muito, mas muito longe. Parecia não haver nada no mundo inteiro, exceto o deserto de um lado e o mar sem fim e triste do outro lado. Muitas vezes soprava um vento gelado e o único som era o de choro, do choro solitário de gaivotas no céu. Naqueles dias, Medo nunca soltava as mãos das duas ajudantes. Era incrível a rapidez com que elas a ajudavam. Também era incrível como ela andava agora quase sem mancar. De alguma forma, algo aconteceu com ela no deserto. Ela estava aprendendo a aceitar com alegria o caminho que o pastor mostrava para ela. Embora ela tenha ido com a tristeza e o sofrimento dia após dia ao lado do mar da solidão, Medo sentia uma felicidade em seu coração inexplicável. Ela até começou a perceber que o lugar era estranhamente bonito. Ela falou palavras para si mesma que havia lido no grande livro. Quando ele me provar, eu sairei como ouro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto isso, no vale, seus parentes temiam esperar o orgulho voltar com a Medo. Com o passar do tempo, eles perceberam que ele não deveria ter conseguido fazer com que Medo voltasse com ele e estava orgulhoso demais para voltar e admitir que havia falhado. Eles então decidiram que tinha que enviar outros parentes para fazer com que Medo voltasse e impedisse que ela chegasse aos lugares altos. Vamos ver quem que ela enviou. Os espiões foram enviados para encontrar o orgulho e eles trouxeram de volta a notícia de que Medo não estava perto das montanhas, mas ela estava nas margens da solidão. Isso deixou seus parentes muito animados. Eles rapidamente concordaram em que deveriam ir e ajudar a orgulho a buscar Medo e trazê-la de volta. Ressentimento, amargura e autopiedade se prontificaram imediatamente. Você já conheceu esses três? O ressentimento é como a raiva. Ele é tão forte quanto o ódio. Se ele tentar falar com você, não dê ouvidos. O primo dele é o amargura. É um sujeito sarcástico e azedo. De fato, se você ouve demais suas palavras, agem como um veneno para o seu homem interior. Ele guarda rancores e nunca perdoa. Autopiedade é alguém que parece estar ao redor de todos em algum momento. Ele tenta fazer com que você sinta pena de você mesma. Se você já pensou em coisas como:
Pobre de mim. Estou com problemas demais. Ninguém gosta de mim. Deus me esqueceu. Ou por que isso sempre acontece comigo? Cuidado. Isso é autopiedade falando com você. Você precisa começar a pensar no Senhor, em Deus e outras pessoas e nas outras pessoas e parar de se preocupar consigo mesma. Esses foram os 3 personagens que juntaram ao orgulho. Lá foram eles, para as margens da solidão. No entanto, seus inimigos logo descobriram que esse não era a mesma medo que tinha deixado, que tinha deixado o vale. Eles não podiam se aproximar dela, não conseguiam se aproximar dela porque ela ficava tão perto da tristeza e do sofrimento. Tudo o que eles podiam fazer era só chamá-la. Medo, medo, disse o orgulho. E ele gritou, eu te disse, onde você está agora, sua idiota? Nos lugares altos, hein? O pastor se foi e deixou você aqui, como eu te disse que ele faria. O ressentimento levantou a sua cabeça horrível sobre uma rocha. Quem é esse pastor que você segue mesmo? Por que você deixa que ele te trate assim? Ele prometeu levar aos lugares altos? E aqui está você, a caminho do deserto, nas margens da solidão. Então o amargura zombou de trás de uma pedra. Quanto mais você permite, mais ele continuará fazendo coisas cruéis a você. É melhor você se virar e voltar para trás e deixá-lo agora, antes que ele peça algo ainda mais de você. O autopiedade era quase pior que todos os outros. Ele falou tão suavemente e com uma voz tão chorosa que Medo se sentiu fraca por todos os lados. Pobre Medo, ele sussurrou. Você tem todo o direito de sentir pena de você mesma. Você tem sido tão disposta e obediente, mas o pastor continua pensando em uma nova maneira de te machucar e te causar dor. Essa última observação foi um erro do autopiedade. A palavra dor, de repente, lembrou a Medo das lições que ela havia aprendido lá na pirâmide. A eira, a roda do olheiro, a fornalha ardente. Tudo causaria dor, mas era necessário que ela quisesse ser transformada no que o pastor queria que ela fosse. Quando ela pensou nisso, foi um choque para o autopiedade. Ela pegou um pedaço de pedra e jogou nele com todas as suas forças, mas ela se cansava cada vez mais de ouvir as vozes dos seus parentes. Ela não conseguia tampar o ouvido. Tristeza e sofrimento estavam segurando as mãos dela. Estava ficando cada vez mais difícil resistir ao gemido deles e ela estava ficando cada vez mais fraca. Finalmente, muito medo, teve forças e começou a chamar o pastor. Pastor, ela chamou, venha me ajudar, depressa, venha me ajudar. Para o pavor dos seus inimigos, lá estava o pastor saltando em direção deles. Imediatamente eles correram. Em direções diferentes, tentando escapar. Ah, pastor, obrigada. Eu não te chamei antes porque eu pensei que eu poderia me livrar deles sozinha, sem te chamar. Por que eu não consegui fazer isso? Eu acho, disse o pastor gentilmente, que você estava começando a sentir pena de você mesma. Talvez você tenha sido impaciente em vez de aceitar com alegria. Talvez você estava concordando com o que eles estavam falando. As bochechas de Medo ficaram quentes. O pastor estava certo. Ela colocou a mão na dele. Estive pensando sim, que o Senhor me levou por esse caminho e eu estou nele por muito tempo e que esqueceu das suas promessas. Eu sinto muito.
O Senhor é o meu pastor. Eu continuarei confiando em ti e seguirei por onde o Senhor me conduzir. O pastor se abaixou e pegou uma pedra que estava ao lado dos seus pés. Ele sorriu e disse: coloque isso na sua bolsa com as outras pedras. Isso ajudará você a se lembrar da sua promessa de esperar pacientemente até que eu faça o que eu disse que eu faria. Medo e as suas ajudantes andaram por muitos dias pelas margens da solidão. Orgulho, ressentimento, amargura e autopiedade continuavam atacando-a, mas Medo estava ficando cada vez mais longe e cada vez mais forte. Lembrou-se de aceitar o caminho com alegria, não importando o que, e de confiar no pastor. Finalmente, elas chegaram em um lugar diferente. Era um país encantador. Olha aí a figura desse país. Cheio de árvores frutíferas e de colinas. Em todo lugar que ela olhava, havia um pássaro cantando e flores desabrochando. Ela sentiu como se tivesse saído do inverno e tivesse entrado na primavera. Em pouco tempo, chegaram à beira de algumas árvores e Medo deu um pequeno grito de alegria. Lá estava o pastor esperando para encontrá-las. Ela correu em direção a ele como se tivesse asas nos pés. Ai, bem-vindo, bem-vindo 1000 vezes, bem-vindo, pastor. Ela chorou, jogando-se em seus grandes braços fortes. Eu vim para lhe trazer uma mensagem, disse o pastor, enquanto a segurava. É hora de você ver o que eu vou fazer. Ah, pastor, ela chorou enquanto se afastava dele e olhava nos olhos, dentro dos olhos dele. Você quer dizer que eu finalmente estou indo em direção aos caminhos, aos lugares altos? Ela pensou que ele tinha concordado, mas ele não respondeu nada. Ele apenas ficou olhando para ela com um sorriso suave. O Senhor quer dizer isso? Ela perguntou de novo. Você quer dizer que em breve você vai me levar para os lugares altos? Dessa vez ele respondeu sim, e acrescentou com um sorriso. Agora você verá o que eu farei. Ela a segurou por um momento antes de deixá-la, e Medo sentiu como se a força estivesse sendo derramada sobre ela. Medo tinha uma canção em seu coração enquanto caminhava entre os campos e as árvores daquele país. Ela continuou sua jornada feliz por algum tempo. Um dia, chegaram ao topo de uma das colinas no momento em que o sol estava nascendo. Lá, não muito longe, estavam as montanhas. Medo pensou que nunca tinha visto algo tão bonito na vida. Finalmente, depois de tanto tempo, o caminho que Medo e as suas 2 ajudantes percorreram se voltaram para os lugares altos. Medo caiu de joelhos e adorou. Pareceu-lhe naquele momento que toda a sua dor e todos os problemas haviam valido a pena. Pareceu-lhe também que até a tristeza e o sofrimento estavam sorrindo com ela. Então Medo percebeu outra coisa. Ela estava começando a entender o idioma que as suas ajudantes falavam. Lembrou-se que o pastor lhe dissera quando conheceu tristeza e sofrimento. Quando você viajar com elas pouco a pouco, você aprenderá a entender as palavras delas. Quando ela se levantou, Medo pegou as mãos delas e as 3 viajantes continuaram juntas a jornada. Para pensar, e hoje a gente vai terminar a leitura. Quando é difícil confiar em Deus, o que faz você se sentir impaciente? Você já sentiu raiva de Deus? Esses sentimentos acontecem a todos. Orgulho, ressentimento, amargura e autopiedade conversam com cada um de nós. É muito importante que não os escutemos. É muito melhor se ouvirmos a palavra de Deus. Às vezes nos perguntamos se as coisas vão dar certo e se seguir o caminho de Deus é o melhor. Aqui está o que você deve fazer. Provérbios 3, versículo 5. Não ouça essas mentiras inimigas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Diga isso em ritmo e ações. Senhor, vamos orar. Senhor, o Senhor sabe o que se passa dentro da minha mente. Você sabe como é difícil confiar no Senhor quando
tudo parece que não está indo bem ao meu redor. Parece que o Senhor não vai responder as minhas orações. Ajuda-me a não apenas olhar para o que vê os meus olhos. Ensina-me a andar pela fé, confiando em Ti. Seus caminhos são bem mais altos do que os meus. O Senhor fará o que é certo e bom para mim, embora nem sempre da maneira que eu penso que deveria ser. Ajude-me a não ouvir o orgulho, o ressentimento, a amargura e a autopiedade. Ajuda-me a encher a minha cabeça, a minha mente com a Tua palavra e para que eu ouça o que o Senhor quer me dizer.